Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós estamos iniciando mais uma exposição da lição bíblica da Escola Dominical. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário. É uma forma de você interagir com o vídeo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das lições bíblicas desse terceiro trimestre de 2025. Estamos estudando sobre a igreja em Jerusalém. E hoje estudaremos a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto da leitura bíblica em classe é Atos 4, 24 a 31. Nós vamos ler o versículo de número 31 para tomar como base, que é o texto áureo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós sabemos que uma das marcas da igreja primitiva é que a igreja primitiva era cheia do Espírito Santo. Como é que uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta, se conduz? É isso que nós observamos então no texto que nós temos em mãos. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias de dificuldades e de perseguições à igreja em todo o mundo, seja nos países em que a perseguição é de forma declarada. Nós temos em vários lugares do mundo o que nós chamamos de igreja perseguida, em que há declaradamente uma perseguição à fé cristã, e nós temos em outras nações uma perseguição velada, muitas vezes talvez camuflada, podemos dizer assim, né? A perseguição acontece através de restrições, de leis que tentam calar, silenciar a voz da igreja. Então vivemos dias de dificuldades e de perseguições. Como é que uma igreja então deve se conduzir diante destes desafios das perseguições? Nós precisamos então voltar à igreja primitiva e ver como que a igreja primitiva ela agia diante das perseguições do cristianismo nascente. Eu gostaria que você estivesse com o texto bíblico em mãos durante toda a nossa exposição. É o texto de Atos no capítulo de número 4. Em primeiro lugar, o comentarista da nossa lição, ele comenta na primeira parte do comentário, uma igreja cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, é uma igreja perseverante. E ele destaca no ponto 1, no subtópico 1, suporta o sofrimento. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Uma igreja perseverante é uma igreja que suporta o sofrimento. Nós observamos quanto sofrimento a igreja primitiva ela enfrentou. Aqui no texto que nós temos em mãos, em Atos, no capítulo de número 4, nós temos então aí o cristianismo nascente, ele já confrontando com a elite de Jerusalém, né? Jesus, ele tinha advertido acerca disso, né, que haveria perseguições e, de fato, essas perseguições, então, aconteceram. Observamos que as perseguições é um tema dominante no livro de Atos dos Apóstolos. À medida em que a igreja prega o evangelho, há perseguições. Então, as perseguições, elas foram inseparáveis à pregação do evangelho. Sempre foi assim. À medida em que a igreja prega o evangelho, ela então sofre oposição, sofre perseguições. Foi isto que aconteceu na igreja primitiva e isso é bem relatado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. A temática perseguição, ela está muito presente no Atos dos Apóstolos. Nós observamos então aqui o conflito de poder, né? Conflito de poder. A igreja primitiva, no poder do Espírito Santo, estava confrontando o poder dos homens e, inclusive, o poder também maligno. Nós vemos isso durante o livro de Atos dos Apóstolos. Observe aí no texto bíblico que nós temos em mãos, no capítulo 4 e no versículo 1, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Veja que na lição anterior nós observamos e estudamos acerca das
da cura de um homem na porta do templo chamada Formosa, e essa cura deste homem paralítico lá na entrada, na porta do templo, ela produziu o sermão do apóstolo Pedro, que nós estudamos numa lição anterior, e ela produziu também esta perseguição. Foi exatamente depois da cura deste paralítico, desse coxo, que nós temos então a perseguição aos apóstolos e à igreja. O texto diz que, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Você observe aí a perseguição, né? A inveja dos líderes religiosos. Os líderes religiosos, eles foram movidos de inveja contra os apóstolos e a igreja primitiva. Esse mesmo grupo, ele tinha se oposto a Jesus durante o seu ministério e agora está opondo aos apóstolos. E aí você observe no versículo 1, fala do capitão do templo e os saduceus. O capitão do templo aí era exatamente uma espécie de chefe da força policial do templo. A força policial do templo era composta pelos levitas, e o chefe, ou o capitão aqui, era o chefe então deste grupo. Era o chefe, portanto, da força policial do templo. Ele era um importante oficial e estava, podemos dizer, ele era um oficial do segundo escalão, imediatamente abaixo do sumo sacerdote. O oficial do templo, a função dele era exatamente proteger aquela região do templo, né? Era uma espécie, então, de guarda que protegia a região do templo, as portas, as entradas, todo aquele complexo, né, do templo. Então, o texto diz que o capitão do templo, mas o texto também fala sobre os saduceus. Os saduceus também perseguiram, eles também estão envolvidos nessa perseguição. Durante o ministério de Jesus, nós observamos no relato dos evangelhos que os fariseus, eles perseguiram e confrontaram muito Jesus durante o seu ministério público e terreno. Os fariseus. Aqui nós vemos então nos apóstolos já entrando em cena os saduceus. Os saduceus, eles tinham algumas características diferentes dos fariseus, embora fosse também um grupo político e religioso, podemos dizer um grupo religioso, né, daquele período. Eles surgiram no período interbíblico e estão presentes durante o início do Novo Testamento, e eles tinham algumas diferenças teológicas dos fariseus. Eles teologicamente criam que a era messiânica já tinha sido iniciada no período dos Macabeus, então eles não estavam à esperança ou esperando um Messias. Eles também não acreditavam na doutrina da ressurreição. Nós vemos isto no Novo Testamento. Então, os apóstolos foram vistos pelos saduceus como hereges, como agitadores, e eles ficaram então ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo. Veja no finalzinho do versículo, no versículo 2, o texto diz que, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles se doeram, eles ficaram enciumados, porque eles estavam pregando, ensinando acerca da ressurreição. Eles tinham, obviamente, o diferencial teológico, eles não acreditavam na ressurreição, mas eles tinham também um interesse político no não ensino desta doutrina. Tinham razões políticas para ficarem preocupados com movimentos que pregassem a ressurreição, porque esses movimentos, né, eles anunciavam, obviamente, que o reino de Deus seria inaugurado, e esse reino de Deus sendo inaugurado seria uma ameaça política, então, para a Judéia, e isso poderia provocar uma potencial intervenção romana. Então, eles tinham uma preocupação política com a crença ou com o ensinamento, o doutrinamento acerca da ressurreição.
Então o texto diz que o capitão do templo e os saduceus e também os sacerdotes. Você vê que está em foco aí também os sacerdotes, né? Também estavam em foco aí nessa perseguição aos apóstolos. Os sacerdotes eram aquelas pessoas, aqueles homens escolhidos, eles procediam do partido dos saduceus, eles tomavam conta do templo, também das coisas relacionadas ao templo. E aqui o ensino dos apóstolos se tornaram então uma ameaça para eles também. Obviamente, à medida em que os apóstolos iam crescendo seu prestígio, né? À medida em que a igreja ia crescendo e o prestígio social dos apóstolos também ia aumentando, obviamente os sacerdotes viam como ameaça também para eles. Então, por isso eles iniciaram então a perseguição. Então nós observamos aqui nesse versículo 2 que a elite religiosa, elas começaram a perseguir a igreja primitiva, a igreja do Ato dos Apóstolos. Veja bem de onde não deveria se esperar, né, da classe religiosa, veio a perseguição. A igreja, então, enfrentou o sofrimento proveniente da perseguição das autoridades religiosas. O versículo de número 3 diz que eles lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. A cura do homem lá na porta do templo foi por volta de 3 horas da tarde. Então, logo depois teve o sermão, teve o ajuntamento das pessoas. Provavelmente, essa atitude da liderança religiosa em relação à perseguição aos apóstolos, ela se deu no início, então, da noite. Eles perceberam que deveriam tomar uma atitude, porque aquela pregação, aquele ensino, estava arrebanhando multidões e poderiam ter implicações bem maiores. Inclusive, havia no costume na época e relatos de pessoas que passavam, às vezes, a noite toda na área do templo. Certamente temendo isso, né? Já era noite, eles temendo que aquela pregação, que aquele ensino fosse prolongar e ter uma repercussão maior, eles então tomaram a atitude de lançar mão dos apóstolos e os encerrar na prisão. É o que diz então o texto, né? No versículo de número 3. Eles então foram encerrados na prisão. Logo em seguida, nós observamos aí no versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Chegou o número desses homens a quase 5.000. Vejam bem o crescimento, então, da igreja, apesar das perseguições. A igreja, ela cresceu. A igreja, o texto diz que chegou a quase 5.000. É o que diz o relato bíblico. Uma igreja, portanto, que cresceu a despeito, então, das perseguições. O crescimento foi extraordinário. O crescimento foi espantoso. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja avançava no poder do Espírito Santo. A prisão dos apóstolos não impediu o crescimento da igreja. Os apóstolos estavam presos, mas a palavra de Deus estava solta, e assim a igreja crescia. Nada podia deter a igreja primitiva, nem mesmo as perseguições. Os passos da igreja primitiva não eram detidos pelas perseguições, porque ela estava cheia do Espírito Santo. Você lembra que eram 120 pessoas, depois cerca de 3.000 pessoas, depois nós temos expressões falando que crescia, que multiplicava, e aqui já chega então a quase 5.000 pessoas, é o que o texto diz. Não sabemos se essa expressão se refere a somente estes que se converteram nesse momento ou a igreja como um todo, mas é um número bastante expressivo, né? O crescimento então da igreja neste momento. Sempre foi assim. A igreja, mesmo perseguida, ela cresceu. Nos tempos modernos, se você estudar a história da igreja perseguida, desde os regimes comunistas até os países islâmicos, você vê o crescimento, então, da igreja, mesmo sob perseguição. Isso aconteceu no período apostólico, no período pós-apostólico e nos tempos modernos também.
a igreja sob perseguição, ela cresce espantosamente. No versículo de número 5, o texto diz que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. No outro dia, eles passaram uma noite, portanto, na prisão, eles se reuniram. E o texto diz que eles se reuniram em Jerusalém, e ali estavam então os principais, os anciãos e os escribas. Ali estavam autoridades. Ali estavam os anciãos, provavelmente líderes leigos da comunidade, chefe das principais famílias aristocráticas da época. Estavam também os escribas. Os escribas eram uma espécie de doutores na lei. A maioria pertencia ao partido dos fariseus. E o outro grupo eram as autoridades. Provavelmente está em foco aí elemento sacerdotal no Sinédrio, né? O Sinédrio era composto por cerca de 70 membros, mais o sumo sacerdote. Era uma espécie de Supremo Tribunal Federal da época. 71 membros. Tinha 70 membros, mais o líder, né, o sumo sacerdote, que era o presidente, que normalmente dava o voto Minerva. Não sabemos, né, provavelmente aqui não se reuniu todo o Sinédrio. Havia ocasiões em que o Sinédrio não se reunia na sua totalidade, mas uma parte do Sinédrio, conforme as demandas e as necessidades, eles então poderiam se reunir. E às vezes, reunindo uma parte do Sinédrio, eles já tinham, a visão deles é que o Sinédrio, mesmo se fazendo presente em parte, ele representava o todo. Então, as autoridades religiosas estão aqui em Jerusalém, os principais, e eles estão reunidos para lidar com o assunto dos apóstolos, né? O texto no versículo 6 cita Anás, cita Caifás, João e Alexandre, todos que havia da linhagem do sumo sacerdote. Provavelmente está em foco aí a aristocracia sacerdotal. Havia apenas um sacerdote, mas a família sacerdotal, né? Alguns que já tinham sido sacerdotes, e outros que eram filhos do sacerdote, como esse João e Alexandre, e eles eram vistos então como, inclusive como a história diz, substitutos, ou sucessores dos sacerdotes. Então, aqueles que já tinham sido sacerdotes ou pertenciam à família sacerdotal, eles tinham certos privilégios, era a aristocracia religiosa da época, né? E carregavam então o título de sacerdote. Provavelmente é por isso que Lucas cita aí no versículo 6 estes nomes. O texto diz que, pondo-os no meio, os apóstolos então ficaram no meio. Provavelmente então dá a entender que eles reuniam em círculo ou semicírculo, porque o texto diz que eles ficaram no meio. Os apóstolos então estão diante daquelas autoridades. Esse é um momento que o cristianismo nascente confronta com o poder da época. No versículo de número 7, o texto diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Pedro, cheio do Espírito Santo. Veja esta expressão, cheio do Espírito Santo. Pedro, ele não se intimida, e o texto relata que ele estava cheio do Espírito Santo. Essa expressão, cheio do Espírito Santo, ela é utilizada ao longo do livro de Atos dos Apóstolos como um elemento de capacitação. Você observe que em vários momentos no Atos dos Apóstolos, antes do Dr. Lucas relatar o que foi que os apóstolos fizeram, a ação dos apóstolos, ele relata que eles estavam cheios do Espírito Santo. Percebe-se, então, a conexão com o ato que eles faziam com o fato deles estarem cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é um elemento capacitador no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui, então, ele pode fazer um confronto com as autoridades da época, porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele não fez um confronto estando na carne, podemos dizer assim, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo,
o apóstolo Pedro pode confrontar os inimigos do Evangelho. Os inimigos do Evangelho são confrontados porque ele está cheio, então, do Espírito Santo. Jesus já tinha falado que eles iriam receber o poder do Espírito Santo e eles iriam ser testemunhas eficazes, eficientes de Jesus. Jesus tinha confrontado as autoridades durante o seu ministério e previu que os apóstolos também iriam confrontar, iria sofrer oposição, mas que ele enviaria o Espírito Santo para estar com eles e para capacitá-los. Então, a hostilidade do inimigo do Evangelho era enfrentado no poder do Espírito Santo. A plenitude, então, do Espírito aqui em Pedro é que deu esta capacidade, esta ousadia para Pedro falar às autoridades. A igreja dos dias de hoje precisa deste poder do Espírito Santo para enfrentar a oposição nos dias atuais. A igreja primitiva enfrentou a oposição sendo cheia do Espírito Santo. Este é o caminho para a igreja também contemporânea, a igreja odierna. A igreja, então, ser cheia do Espírito Santo para enfrentar as oposições. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, quando foi perguntado com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Pedro, então, cheio do Espírito Santo, começa dizendo: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Ele começa o discurso chamando a atenção da audiência, principais do povo e vós, anciãos de Israel. Era assim que se começava um discurso, chamando a atenção. Isso fazia parte da época, chamando a atenção para o que iria dizer. Pedro, então, ele começa o discurso dizendo: nós somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Pedro, ele começa o seu discurso com uma certa dose de ironia. Nós estamos sendo interrogados hoje acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Veja, o tom é irônico. Obviamente, normalmente, não se confrontava uma pessoa, não se levava uma pessoa ao tribunal, não submetia uma pessoa a um interrogatório quando ele fazia o bem. E Pedro, então, está sendo, num certo sentido irônico, dizendo: nós estamos sendo interrogados por causa do benefício que foi feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Essa expressão benefício aqui era uma expressão muito utilizada, né? No mundo antigo havia atos de benevolência que eram feitos pelas autoridades para as pessoas. A benevolência era vista como uma virtude na época. Inclusive, imperadores e autoridades, quando eles faziam determinados benefícios no mundo antigo, eles eram chamados de salvador. Soter, na língua grega. Eles eram chamados de salvador. Era assim que muitas pessoas, então, viam determinadas autoridades. Os atos de benevolência despertavam, inclusive, elogios das pessoas. As pessoas elogiavam. A elite da época urbana, ela elogiava os benefícios que uma pessoa fez, bem como a pessoa que fez estes benefícios. Havia a ideia, então, de reciprocidade. Se me fez um benefício, eu vou, então, ter uma atitude de reciprocidade, recíproca. Mas aqui, o que nós vemos? A ironia de Pedro. Nós estamos sendo interrogados por um benefício que nós fizemos. Não é comum fazer isso, ele estava querendo dizer. Como é que nós, fazendo um benefício, estamos sendo, então, questionados? Por outro lado, também, nós observamos aqui que ele está dando essa resposta e essa fala para autoridades. Vejam bem, autoridades religiosas. Nós observamos aqui os saduceus, os líderes, os sacerdotes, né? Então, eram autoridades religiosas. O que se espera de autoridades religiosas? Se espera de autoridades religiosas que tenham discernimento. Uma autoridade religiosa, ela tem que estar afinada com as Escrituras e ter discernimento para discernir questões morais, questões éticas. Então, quando Pedro começa a sua fala dizendo: nós estamos sendo interrogados acerca de um benefício feito a um homem, ele está sendo irônico,
como é que podemos ser interrogados fazendo algo bom, e ele está também colocando em xeque a idoneidade dos sacerdotes, e também colocando podemos dizer, na berlinda, podemos dizer assim, essa atitude do sacerdote de não ter esse discernimento moral. Então, Pedro começa o seu discurso agindo exatamente de forma irônica. Logo em seguida, no versículo de número 10, dando prosseguimento ao discurso, Pedro diz: seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Depois que Pedro inicia a sua palavra, a sua defesa de forma irônica, Pedro agora faz uma denúncia dos verdadeiros criminosos. Ele diz: seja conhecido de vocês todos. Isso é uma preparação para a afirmação que ele vai fazer de forma contundente logo em seguida. Era muito utilizado na retórica isso. Quando você iria fazer uma afirmação contundente, forte, logo em seguida, você chamava a atenção da audiência, para captar a atenção da audiência o que você iria dizer. Por isso que Pedro usou a expressão: seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel. Era a prática, então, retórica para acusar alguém. Veja que, nesse caso aqui, o apóstolo Pedro, ele está acusando os juízes. Ele está lá para ser julgado e ele está virando o jogo, podemos dizer assim, acusando os juízes. Não era comum isto acontecer, mas na ousadia do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, Pedro então está acusando os juízes. Ele está apelando então aos juízes e acusando-os de um ato então que eles fizeram de matar, de crucificar a Jesus. Nós observamos que somente as pessoas muito ousadas e que faziam isto diante de um tribunal eram os filósofos, eram os profetas, que eles faziam isto, diante de um julgamento, eles então acusavam os juízes. Aqui, Pedro mostra então o elemento capacitador do Espírito Santo. Pedro então diz, nós estamos então sendo interrogados acerca do benefício, e seja conhecido de vocês que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem vocês mataram, e ele ressuscitou dos mortos, é no nome desse que este está são diante de vós. Pedro então, ele acusa os judeus, as pessoas que ali estavam, especialmente a classe religiosa, que de uma certa forma consentiu na morte de Jesus. Ele diz: aquele de quem vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos, foi no nome dele que este homem foi curado. Ele denuncia os verdadeiros criminosos e ele foca então a pessoa de Jesus como responsável pela cura daquele homem. Ele diz no versículo 11, logo em seguida, que este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele então, utilizando textos como de Salmo 118, 22, provavelmente era o texto que se tinha em mente, eles eram autoridades religiosas e obviamente eles conheciam o Antigo Testamento e conheciam então o Salmo 118 e o versículo 22, que fala sobre essa metáfora da pedra. A pedra no mundo antigo, essa metáfora que Pedro utiliza aqui, dizendo que Jesus é a pedra que foi rejeitada, eles conheciam muito bem, não somente porque vinha do Antigo Testamento, mas também por causa do contexto da época. As construções do mundo antigo, elas não eram como as nossas de hoje. Não se tinha os meios modernos de construção que nós temos hoje, as técnicas, os meios, os aparelhos que se utiliza para a construção moderna. Naquele tempo, o primeiro passo de uma construção no mundo antigo era escolher uma pedra.
uma pessoa escolhia a pedra e a pessoa levava para a pessoa responsável da construção, ele olhava a pedra, avaliava a pedra e emitia o seu parecer: esta pedra está boa. Então, nesse caso, ele aceitava a pedra. Ou ele dizia: essa pedra não serve, essa pedra não serve para a construção. Ele então rejeitava a pedra. A pedra era colocada então na construção, na ponta, na esquina, e ela servia de referencial para toda a construção. Daí que vem a expressão pedra de esquina, que aparece em outros momentos na Bíblia. Pedro, fazendo referência a esse costume, e tendo como base o Salmo 118, ele diz que Jesus, então, é a pedra que vocês rejeitaram, que vocês, os edificadores. Veja que Pedro foi bem claro: a pedra que vós, os edificadores, rejeitaram. Eles rejeitaram a pedra Jesus. Eles avaliaram a pedra e disseram: esta pedra não serve. Mas Pedro diz que essa pedra que eles rejeitaram, que é Jesus, foi a pedra que Deus colocou como cabeça de esquina, como a pedra principal dessa construção do templo espiritual. Essa expressão aparece também em Efésios, em alguns momentos dentro da teologia do Novo Testamento, a igreja como edifício, como a construção, e Jesus como a pedra principal. Pedro, então, diz que Jesus é a pedra cabeça de esquina, que foi rejeitada pela nação de Israel, representada neste momento pela liderança religiosa que estava para julgar o apóstolo Pedro e João. O texto logo em seguida diz, no versículo de número 12, nós temos então um versículo principal, um dos principais nessa narrativa e também da Bíblia, dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelos homens, ou entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Depois que Pedro acusa os juízes e a nação de Israel de ser os verdadeiros criminosos, depois que ele acusa eles de terem rejeitado Jesus como a principal pedra de esquina, agora ele coloca um elemento no seu discurso. Ele apresenta a exclusividade de Jesus. Ele diz: e em nenhum outro há salvação. A pedra que vocês rejeitaram, a pedra que Deus colocou, embora foi rejeitado por vocês, é exatamente o nome que tem salvação. Fora deste nome não há salvação. Não existe nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele apresenta, então, a singularidade de Jesus. Esse é um ponto apologético fundamental para o cristianismo. O cristianismo crê na singularidade de Jesus, na exclusividade de Jesus. Não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único Salvador. Isso é a doutrina cristã, a exclusividade, então, de Jesus. Pedro, nesse momento, então, ele está no seu discurso reivindicando a exclusividade da verdade. A mensagem que eles anunciam, ela é a verdade, e a verdade exclusiva, que exclui as outras. Não existe outras verdades na realidade. Essa é a verdade do Evangelho, a verdade de que Jesus é o único Salvador. Então, diante daquele mundo em que havia pluralidade de reivindicações de verdade, Pedro lança o fundamento da singularidade da verdade da fé cristã, da verdade do cristianismo, da exclusividade, então, do cristianismo. Nós observamos, então, aqui o quê? Nós observamos, então, aqui que Pedro, ele não negocia os seus valores. Isso está tanto no versículo 19, quando Pedro diz que é mais correto ou justo obedecer a Deus do que aos homens, como também aqui ele não negocia o valor da singularidade de Jesus. Prosseguindo no versículo de número 13, o texto diz que então eles, as autoridades, vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles estavam ou tinham estado com Jesus. Observe então
bem nesse texto que eles ficaram espantados, admirados, eles viram a ousadia. A expressão ousadia aqui, né, é a intrepidez. O tribunal ficou impressionado com a intrepidez deles diante do tribunal. Eles estavam muito destemidos, eles estavam muito corajosos, é o que o texto diz. E a admiração das autoridades religiosas é em função deles reconhecerem que eles eram homens sem letras e indoutos. A expressão iletrados, né, na língua grega, a gramatoi, quer dizer, eles não tinham letras, ou seja, eles não tinham o treinamento técnico nas escolas rabínicas profissionais. Na época, existiam as escolas rabínicas profissionais e eles não tinham esse treinamento técnico. Como é que eles poderiam falar com tanta ousadia, com tanta convicção, com tanta autoridade e citando, inclusive, fazendo alusão ao Antigo Testamento? E o texto também diz que eles eram também homens, além de sem letras, eram também indoutos. A palavra indoutos na língua grega é a palavra idiotai, de onde vem a palavra idiota na nossa língua portuguesa, né? Significa uma pessoa inculta, leigo, significa alguém que não tem instrução, não tem conhecimento profissional, sem educação, sem estudo. É o significado desse termo. Pedro e João, então, eles não tinham o prestígio que aquela classe religiosa tinha. Eles não tinham prestígio nas rodas religiosas, nas altas rodas religiosas, né, daquela época. Mas o finalzinho do versículo diz que eles tiveram conhecimento e que eles haviam estado com Jesus. As autoridades foram informadas que Pedro e João eram homens sem letras e indoutos, mas eles ficaram encantados. O texto diz que eles se maravilharam com a extrema ousadia deles, mas eles também foram informados que aqueles homens haviam estado com Jesus. E isso fez toda a diferença. Eles haviam estado com Jesus. Eles tinham estado com Jesus, o libertador, e tinham aprendido então com Jesus. Então aqui nós temos a ousadia então dos apóstolos. Aqui nós devemos então observar que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode se tornar ousada, destemida. Não estamos falando daquela ousadia carnal, mas estamos falando da ousadia proveniente do Espírito Santo, que os apóstolos manifestaram aqui nesse texto. Logo em seguida, no versículo de número 14, o texto diz que, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Eles não podiam refutar, eles não podiam negar, o homem estava lá. Eles estavam, portanto, perplexos. O sinédrio estava perplexo. Eles poderiam querer ocultar, né, o milagre, certamente poderiam tentar e planejar fazer isso, mas não tinham como eles negar. Eles poderiam até tentar ocultar, mas não podiam negar. Por quê? Porque os agentes do milagre estavam ali e o beneficiado do milagre também estava ali. E isso eram provas irrefutáveis. Eles não tinham como refutar isso, né? Eles eram o agente, Pedro e João, e o homem beneficiado estava lá. E era um fato público, notório. Isso foi feito na porta do templo. Era, portanto, algo que não conseguiriam esconder. Contra fatos não há argumentos. Então, eles ficaram perplexos. Eles chegaram, no versículo 15, mandaram eles sair fora, e o texto diz que eles então conferenciaram entre si: o que a gente vai fazer com estes homens? Todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. A gente não pode negar, o fato está aí. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais esse nome a homem algum. Eles então disseram: o que nós vamos fazer? Nós não podemos negar que o milagre está aí, mas vamos fazer o seguinte: vamos ameaçá-los para que eles não divulguem mais, né? O fato é notório, nós não podemos negar, mas que eles não dêem uma ampla divulgação ao fato, porque isso vai convencer mais pessoas a crer então em Jesus e aumentar o número então dos cristãos.
Então, nesse momento, a classe religiosa está se opondo aos líderes cristãos, está se opondo aos pregadores, está ameaçando também. Vamos ameaçá-los, é o que eles então disseram. Chamaram eles depois, e no versículo 18, e falaram com eles em tom de ameaça que eles não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Essa foi a decisão então tomada pelo Sinédrio, de ameaçá-los. Estavam então claramente se opondo à pregação do evangelho e aos apóstolos. Qual foi a resposta de Pedro? Versículo 19. Respondendo Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mediante a ameaça do tribunal e daquelas autoridades religiosas, a resposta de Pedro e João foi uma resposta ousada. O texto diz que eles disseram: vocês acham que é mais justo ouvir a vocês do que a Deus? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que nós temos ouvido. Olha essa resposta ousada de Pedro e João. Eles estavam reconhecendo que a autoridade divina ela está acima da autoridade humana. Quando uma autoridade humana se torna absoluta ou absolutista, nós precisamos desobedecê-lo para obedecer a Deus. Né? E era isso então que estava acontecendo. Pedro deu essa resposta porque ele estava cheio do Espírito Santo. Esses homens, Pedro e João, não se intimidaram. É isso que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo, que está sob perseguições. Ela não se intimida, porque o Espírito Santo lhe dá capacidade, lhe dá ousadia, lhe dá revestimento para ela testemunhar, testificar e defender a fé cristã diante das autoridades. Veja que ali estavam as autoridades religiosas. Não sabemos se estava reunidos 70 membros do Sinédrio, né? Ou se estava somente uma parte, né? Mas estava ali a autoridade religiosa. Diante daquela quantidade de autoridades ali, os dois, somente Pedro e João, eles então defenderam a sua fé de forma ousada e destemida. Na primeira parte, então, do comentário, o autor destaca isso. Uma igreja perseverante suporta o sofrimento, uma igreja perseverante não negocia os seus valores. Pedro não negociou seus valores dizendo que precisava obedecer a Deus. E eles estavam também convictos da sua fé, quando eles disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Veja essa expressão que o apóstolo Pedro diz. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. A fé cristã é uma fé com fatos, com evidências. A nossa fé cristã não se baseia em contos, né, em histórias, em lendas, mas em fatos. Pedro disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso mostra então que eles estavam convictos de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é convicta de sua fé. Nós precisamos dessa convicção extraordinária nos dias de hoje. Então, na primeira parte do comentário, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Suporta o sofrimento, não negocia os seus valores e está convicta de sua fé. O texto diz no versículo 21 que eles ainda foram ameaçados e, não vendo motivo para os castigar, deixaram eles ir por causa do povo. O texto diz que todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Então veja que no texto diz que o homem tinha mais de 40 anos, né, o homem que fora curado. Quando eles saem dali, eles são livres pelas autoridades, embora foram ameaçados. O texto diz no versículo 23 que eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Os apóstolos, então, foram para os seus, aqui veja eles reunidos, né, com os irmãos, com os que estavam
certamente aguardando, orando, né, para que eles fossem livres então da prisão ou daquela situação, e eles então se reuniram com eles. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela faz isso. Ela deseja a companhia dos demais. Depois que eles foram soltos, eles foram então para ter a companhia dos demais irmãos. A igreja é isso, já vimos na aula anterior sobre a koinonia, a comunhão. Um cristão ele não pode se afastar da igreja. A igreja é um meio que Deus providenciou para nós vivenciarmos a fé cristã em comunidade e sermos também abençoados e edificados através dos meios da graça. A ceia do Senhor, o batismo, a pregação. Então, a igreja é necessária. As pessoas precisam de pessoas. E Pedro e João foram para estar junto com os demais irmãos. Você e eu, como cristão, nós precisamos de pessoas. Não devemos ficar num patamar de que nós chegamos a um nível que não precisamos mais das pessoas. O estar cheio do Espírito Santo não nos isenta do fato de precisarmos de pessoas. Vejam que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo a ponto de serem ousados, mas eles reconheceram que precisavam de pessoas. O texto diz que eles foram para os seus. Isso é um ponto relevante. O texto diz que quando eles então lá chegaram, eles contaram o que foi que aconteceu. Imagine aquela reunião, eles contando o que foi que aconteceu, relatando os questionamentos, a intrepidez, a ousadia, a incriminação que eles fizeram a eles, a exclusividade do nome de Jesus. Certamente foi um momento muito singular essa exposição de Pedro. Quando os cristãos ouviram isso, o versículo 24 então nos informa que eles, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram. Quando eles ouviram esse relato, os cristãos de forma unânime levantaram a voz. Olha bem essa expressão unânime, levantaram a voz e disseram, e aí vem o conteúdo então da oração. Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Primeiro elemento então nesta oração, que foi uma oração com unanimidade, eles reconheceram então a soberania de Deus. Eles disseram Senhor, chamaram Deus de Senhor, reconhecendo a soberania de Deus. O Senhor é que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Eles reconheceram que Deus é Senhor, é portanto soberano, e eles reconheceram também que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Olha como que a igreja primitiva cria na soberania de Deus e cria também na doutrina da criação. Eles então não esqueceram que Deus é Deus. Quantas vezes nas perseguições, nos momentos de angústias, de sofrimento, nós esquecemos deste ponto fundamental da fé cristã. Deus é Deus. Foi isso que eles reconheceram. Eles estão dizendo aqui nesta oração, Deus é Deus. Deus não sai do seu trono. Deus, mesmo nas situações adversas, mesmo nas situações de perseguições, Ele continua sendo Deus. Ele está assentado no trono. O livro do Apocalipse é o livro do trono. E a gente vê lá no livro do Apocalipse Deus assentado no trono. Então, esta oração da igreja primitiva reconhecia a soberania de Deus. Deus, Ele é Deus. Deus não está à mercê da crise internacional. Deus não está à mercê dos políticos de Brasília. Deus não está à mercê dos eventos e acordos internacionais. Deus continua no trono sendo Deus. Isso era reconhecido pela igreja primitiva. Depois, no versículo 25, que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram uma a outra, o Senhor e contra o seu ungido. Agora, nós observamos um outro detalhe desta oração. A oração da igreja primitiva era uma oração que eles reconheciam a soberania de Deus e Deus como Criador, mas eles também fundamentavam a oração na palavra de Deus. Disseste pela boca de Davi. Ele está fazendo a citação do Salmo 2. Eles estão fundamentando a oração no Salmo 2. O Salmo 2 fala sobre isso. O Salmo 2 é um salmo que falava da coroação de um rei, e a igreja primitiva via também como um salmo messiânico. E quando um rei assentava no trono,
era então, naquele momento da teocracia, era o representante de Deus. E não adiantava as pessoas então se juntarem, bramarem os povos de pensarem em coisas vãs e tentarem se levantar contra o ungido de Deus, que nesse caso do Salmo 2 era o rei. O rei era ungido de Deus, e quando Deus então determinava e colocava ele como seu representante, ele submetia nações e povos. Não adiantava as pessoas quererem então sacudir o jugo, porque Deus tinha determinado assim. Eles pegam esse texto do Salmo 2 e aplicam a Jesus. Eles tinham a visão messiânica do Salmo 122, aliás, do Salmo 2, que tanto dizia contra o ungido do Senhor naquele momento, um rei que ocupava o trono na nação, como também Jesus, o Senhor, o Messias. E eles aplicam a Jesus dizendo, verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Se ajuntaram então contra o ungido, contra o Filho Jesus, da mesma forma que o Salmo 2 dizia que não adiantava se levantar contra o ungido do Senhor, aquelas pessoas tinham se levantado contra Jesus. E eles chegam a citar nomes, ou títulos, Herodes e Pôncio Pilatos, e os gentios, e os povos de Israel, se levantaram contra Jesus. Mas eles se levantaram para fazer o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Mais uma vez eles reconhecem a soberania de Deus. E no versículo 29 ele diz, agora pois, veja que a função do pois aí é estabelecer a relação com o que eles tinham dito antes. Mediante isso que eles acabaram de dizer, fundamentado no Salmo 2, eles então fazem um pedido para o Senhor. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles então oram para que o Senhor olhasse para as ameaças que as autoridades estavam fazendo e mesmo sob os efeitos dessa ameaça, que Deus concedesse a eles ousadia para eles continuarem falando a palavra de Deus. Aqui nós chamamos a atenção então para a segunda parte do comentário. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora com poder. O autor destaca a oração que a igreja fez, cheia do poder do Espírito Santo. A igreja orou com um propósito, é o primeiro ponto que ele destaca aí. O propósito é que Deus fosse glorificado mesmo no ambiente das perseguições. Isso é algo que às vezes, se não tivermos cuidado, nós perdemos este foco. Às vezes, no momento das perseguições, nós somos tentados a orar por vingança, mas não é essa a atitude do cristão. A atitude do cristão é orar para que Deus seja glorificado, mesmo sob o ambiente e as circunstâncias das perseguições. Ele destaca também que eles oraram de forma unânime. O texto diz, orando unânime levantaram a sua voz, orando em unidade. Ponto 2, isso quer dizer que eles tinham unidade e tinham também concordância. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja unida. E em terceiro, ele destaca que foi uma oração fundamentada na palavra de Deus. Essa deve ser uma marca do verdadeiro movimento pentecostal. O movimento pentecostal, autêntico, real e bíblico, ele crê na ousadia do Espírito Santo, no enchimento do Espírito Santo, nas manifestações do Espírito Santo, mas ele não abre mão das Escrituras. Veja que a igreja primitiva, por várias vezes aqui no texto, não só nesse texto, mas no Atos Apóstolos, fala do elemento capacitador, cheio do Espírito Santo, mas Lucas também enfatiza eles, então, ancorados na palavra, nas Escrituras. Nós não podemos abrir mão, então, das Escrituras, a despeito de estarmos cheios do Espírito Santo. Não há enchimento do Espírito Santo genuíno que nos faça esquecer das Escrituras e estar ancorado nas Escrituras. Era assim na igreja primitiva e deve ser assim na igreja odierna. Em terceiro lugar do comentário, a terceira parte do comentário, uma igreja ousada no seu testemunho. Ele destaca uma ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Ele disse, olha para as suas ameaças. Que Deus olhasse, Deus estava vendo. Obviamente, Deus olhando, Deus iria conduzir conforme a sua soberana vontade. Deus sabe como conduzir a igreja e os seus servos no momento de ameaças e perseguições. Deus sabe conduzir para um propósito específico e um bem maior.
pois ele é soberano e ele é o condutor de todas as coisas. Ele destaca também ousadia no exercício dos dons espirituais. O texto diz, no versículo 29, eles pediram que eles continuassem falando com ousadia, mesmo sob perseguições, e no versículo 30 eles disseram, na oração, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Que o Senhor olhe para as ameaças, que o Senhor nos conceda ousadia para continuar transmitindo a palavra, mesmo sob perseguições, e enquanto nós fazemos isso, transmitimos a palavra com ousadia, mesmo sob perseguições, que o Senhor estenda as suas mãos para curar e para fazer sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Que o Senhor confirme a pregação com a manifestação de dons espirituais, ou seja, sinais, prodígios. A igreja primitiva era uma igreja pentecostal. A igreja primitiva cria nos sinais, a igreja primitiva cria nos prodígios. Eles são atuais, eles podem acontecer nos dias atuais. Por isso que nós, como pentecostais, nós cremos então nas manifestações do Espírito Santo e na vigência e na atualidade dos dons espirituais. E o texto diz que eles, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. O comentarista destaca ousadia na exposição da palavra. Isto fala da coragem que eles tinham. A mesma coragem que Pedro teve diante das autoridades para confrontá-los com a verdade. E isso foi proveniente da ousadia do Espírito Santo. A igreja está orando e pedindo que eles tenham ousadia para transmitir a palavra com o poder do Espírito Santo. E isso de fato aconteceu, porque o texto diz, no finalzinho do versículo 31, que eles foram cheios e eles anunciavam. O texto não dá detalhes, mas nós lemos nas entrelinhas, então, que eles certamente foram para vários lugares, pregando, então, a palavra, expondo a palavra no poder do Espírito Santo. Não basta pregar a palavra, não basta expor a palavra. Uma das maiores tentações para o pregador pentecostal, às vezes, é tão somente expor a palavra, mas não expor a palavra com a ousadia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e com a ousadia do Espírito Santo. A palavra precisa ser transmitida, a palavra precisa ser pregada e ser exposta, mas ela precisa ser pregada e exposta com ousadia do Espírito Santo. Foi assim no início da igreja primitiva, foi assim no início do movimento pentecostal no Brasil e deve continuar assim nos dias atuais. Pregar a palavra com ousadia do Espírito Santo. Assim, nós estamos então chegando ao final do nosso comentário da escola dominical, ou da lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Ficam aqui então estas reflexões para nós, alunos da escola dominical. Nós vimos então que uma igreja cheia do Espírito Santo, as características, as atitudes dessa igreja se tornam claras, se tornam visíveis, se tornam contundentes, se tornam convincentes, tudo isto pela ação do Espírito Santo na igreja. Se queremos então de fato uma igreja relevante, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aproveite, caro professor, caro aluno, para ver na classe quem não é batizado com o Espírito Santo. Incentive os seus alunos e os colegas da classe a buscarem o poder do Espírito Santo. Pode-se até fazer uma campanha de oração, um momento de oração, para eles serem batizados com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, em consonância, assim, com a crença nossa bíblica e da igreja primitiva. Que Deus o abençoe, que você não venha se conformar com a vida cristã raquítica, mas que seja também cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Assim era a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Era assim que a igreja primitiva enfrentava as perseguições, cheia do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. Que nós possamos buscar esse poder também e caminhar, né, no caminho que a igreja primitiva caminhou, na busca constante e incessante
deste poder do Espírito Santo. Que Deus o abençoe e nós aguardamos você no próximo vídeo. Até lá!